Mais uma aula sobre o tema transistor de efeito de campo e hoje eu quero falar um pouquinho sobre alguns circuitos para polarização de amplificadores transistorizados utilizando MOSFET do tipo enriquecimento, tá bom? Com componentes discretos. Vamos lá. Então, o primeiro circuito que eu gostaria de analisar é onde eu tenho um resistor RD e um resistor de realimentação RG, fazendo aqui uma estrutura de realimentação do meu dreno para o meu terminal gate. Neste primeiro circuito, eu consigo levantar algumas características como VGS é igual a VDS e, neste caso, é igual a VD. Sei também que, para este circuito, a minha corrente de gate é igual a zero. E, finalmente, eu consigo aqui obter alguma resposta para o meu sistema utilizando a expressão da corrente de dreno na região de saturação através da minha expressão aqui. Chamo a atenção, tá bom? Para que com essas informações nesse circuito eu consigo dimensionar o valor da minha corrente de dreno desejada a partir do meu interesse de tensão no terminal VGS ou consequentemente no terminal VDS, tá bom? Eu chamo a atenção ainda para que a tensão sobre o resistor RD ela será definida como sendo VDD menos VDS. E aqui sim, se pensarmos que estamos com uma estrutura de polarização onde a minha corrente ID é constante, o meu interesse aqui será em visualizar a influência de RD no meu sistema. Reparem que quanto maior o valor de RD, menor será, com consequência, o valor de VDS. O valor dessa resistência RD estará diretamente ligado com a magnitude da amplificação do meu sinal. Então, estará diretamente relacionada com o ganho do amplificador. Mas eu tenho que preocupar aqui no momento deste projeto com o valor de RD, que não influenciou na minha corrente ID do projeto, mas que pode levar, dependendo do seu valor, a relação VDS ser menor, estar fora da condição VGS menos VT, que é a condição necessária para garantir a região de saturação. Então, prestem atenção no momento da especificação dos componentes e da análise deste circuito em específico, com estas características aqui. Em seguida, eu chamo a atenção para uma segunda proposta de polarização deste MOSFET, baseada aqui num arranjo divisor de tensão no lado aqui do terminal gate. Aqui, como eu já tenho a informação que a minha corrente IG é nula, eu já tenho também como consequência o valor de VG a partir dos valores dos resistores RG1 e RG2. Enfim, um ponto interessante aqui, se compararmos com a estrutura de divisor de tensão para polarização de TBJs, é que agora, enquanto lá nós tínhamos a informação da tensão base emissor, aqui o valor da nossa tensão VGS nós não temos para definir no projeto. Mas, se trabalharmos então com a relação de que a minha tensão VS possa ser definida como RS vezes
exatamente ID agora, já que meu IG é igual a 0, eu vou conseguir reescrever a relação da corrente do dreno na região de saturação como sendo os parâmetros do componente. E a minha expressão que antes era apenas VGS, agora eu vou trabalhar com essa relação aqui, ó, VG menos VS. E substituo este termo por RS vezes ID. O parâmetro VG ele já é conhecido devido à característica da corrente do gate ser nula. Então, eu já consigo obtê-lo diretamente. E assim, esta minha expressão da corrente do dreno fica exclusivamente em função aqui da grandeza elétrica ID. Conhecendo então os parâmetros do componente, eu consigo aqui definir e encontrar o valor dessa minha corrente ID. Se compararmos essas duas propostas de polarização, utilizando fonte simples, apenas a fonte de alimentação VDD, reparem que no momento de calcular a corrente ID, agora, no segundo caso, eu consigo adicionar uma resistência capaz de influenciar na minha corrente de dreno, no cálculo da minha corrente de dreno. Isto é pertinente se pensarmos na estabilização deste ponto quiescente durante aqui o funcionamento dessa estrutura como amplificador. Então, com os transistores bipolar de junção, nós fizemos esta análise e aqui eu já menciono apenas que esta inclusão deste resistor no terminal fonte foi capaz de prover aqui uma realimentação, tá bom? De modo a aumentar a estabilidade da polarização deste circuito. Então, variações em parâmetros desse componente durante o funcionamento afetarão menos o segundo caso, tá bom? Do que o primeiro caso, graças aqui à nossa resistência no terminal fonte. Em seguida, eu quero abordar duas propostas de polarização de amplificadores discretos utilizando MOSFET, onde caso se tenha a disponibilidade de duas fontes de alimentação. Então, reparem aqui a nossa fonte VDD e a segunda fonte menos VSS. Aqui, o interesse na minha análise é o de verificar que sei que a corrente de gate é nula. Consequentemente, para esta configuração, a minha tensão no gate também será nula. E aqui eu consigo caracterizar diretamente a minha corrente de dreno pela relação, considerando a região de operação ali, saturação, novamente. Só que agora eu vou reescrever aquela tensão VGS separado. Então, VG menos VS, onde eu sei que VG é 0 e o meu parâmetro VS será definido por VRS é igual a VS menos logo essa minha tensão VS será igual a VRS menos VSS. Reescrevendo VRS como RS vezes ID, nós podemos então utilizar esta relação final no termo aqui VS. E assim, novamente, eu tenho a minha equação dependente apenas da grandeza elétrica ID. Ok? Finalmente, um último circuito que eu gostaria de mostrar brevemente neste vídeo
é se ao invés da utilização de uma resistência RS, eu já trabalhe diretamente com uma fonte de corrente no terminal fonte. Isso daqui já acelera a nossa resolução, pois sabemos que ID é igual ao valor desta fonte de corrente, tá bom? Além do mais, eu tenho ainda as informações, né? IG igual a zero e VG também nula. Aqui, pensando em encontrar parâmetros aqui do nosso... Pensando em encontrar aqui ponto quiescente para esta estrutura de polarização, eu posso utilizar do auxílio novamente da expressão da corrente do dreno, mas agora com o valor de ID já conhecido. E aqui eu consigo encontrar a minha tensão Vs para este caso, e depois, com consequências desses valores, eu consigo novamente encontrar a minha tensão no ponto VD, e aí extrair a informação da tensão VDS, tá bom? Eu consigo aqui, por exemplo, pensar que VRD será VDD menos a tensão naquele ponto D do nosso enunciado, eu destaquei aqui, e assim VD pode ser obtido esta relação. Eu menciono ainda como que a contribuição do valor de RD, como eu mostrei na estrutura de polarização por divisor de tensão, afeta a excursão da minha amplificação. Reparem aqui com mais cautela que esta malha VDS, que é alimentada pelas fontes VDD e menos VSS, ela aqui terá os seus limites de excursão delimitados pela magnitude aqui da queda de tensão no meu resistor RD. Então eu preciso ter este cuidado na hora de trabalhar projetando estes componentes. Finalmente, eu não trabalhei aqui neste vídeo com valores, mas eu vou deixar para fazer, para explorar estas ordens de grandeza dos valores destes resistores, quando eu estiver trabalhando com a análise de pequenos sinais CA, pois eu vou ter o valor de RG contribuindo fortemente para a impedância de entrada deste amplificador transistorizado e o valor de RD contribuindo diretamente para a impedância de saída, e como eu já deixei aqui, o RD também influencia no meu ganho de tensão possível com esta estrutura, tá bom? Mas, para não deixar este vídeo longo, eu vou parando por aqui. Bons estudos a todos e até breve.